Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. Dupla de Ataque no ar. Dupla de Ataque é aquele bate-papo com o PVC. Na verdade, eu lanço e ele faz. É um bate-papo que a gente tenta falar um pouquinho do que vem no futebol, no mundo do futebol, no final de semana. Fica preparado que vai ter um bate-papo agora. Vasco e Fluminense é a minha escolha de jogo para o final de semana. Que situação complicada vive o Vasco, muito complicada. Mas o Fluminense tem uma situação completamente diferente. O Fluminense, em algum momento no Campeonato Brasileiro, chegou a flertar com a liderança. Só que perdeu agora o Odair Hellmann. Um personagem importante desse jogo é o Marcão, que assume como técnico e que conhece muito o dia a dia do Fluminense. Do outro lado, Sapinto, que tem muitas dificuldades com o Vasco. Mas para o jogo do final de semana, ele tem, provavelmente, Cano e Benítez. Os dois juntos resolvem muitos dos problemas ofensivos do Vasco. O Vasco, que tinha se armado mais defensivamente, tem muita dificuldade na articulação de jogadas ofensivas. E o Benítez ameniza esses problemas. O Cano é finalizador, é o jogador da área. O Benítez precisa preparar as jogadas para o Cano finalizar. Do outro lado, do lado do Fluminense, é um time que foi mais equilibrado em toda a competição, mas prefere se defender bem. Interessante. Sapinto, experiente e pressionado no Vasco. Marcão, experiente de Fluminense. Está lá desde que nasceu, conhece muito o Fluminense, mas vive mais um desafio na sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo em Itaquera. Hoje, o Química Arena, líder do campeonato, 7 pontos à frente do segundo colocado e com um time que parece jogar por música. Troca de passes, não tá mais comigo, envolve o adversário, chega na cara do gol. Foi assim que o São Paulo fez 4-0 no Botafogo, e que vai tentar quebrar o tabu contra o Corinthians. Depois disso, é que vai ter uma sequência muito difícil. São Paulo pega o Corinthians em Itaquera, o Atlético no Morumbi, o Fluminense no Maracanã, o Bragantino em Bragança. Se passar por esses 4 jogos, aí sim vai ser difícil parar o São Paulo na briga pelo título. Final de semana tem encontro de Atléticos. O Atlético Paranaense recebe o Galo, o Furacão contra o Galo. E o Galo vai ter o retorno de um jogador muito importante, é o paraguaio Júnior Alonso. O Alonso, quando joga pela seleção do Paraguai, muitas vezes ele se coloca como um lateral pela esquerda, na verdade um zagueiro pela esquerda. E no Atlético não é muito diferente, mas cá entre nós é disfarçado. O técnico Jorge Sampaoli coloca ele ali como um zagueiro pela esquerda, dá liberdade para o Arana se mandar ao ataque, e o próprio Júnior Alonso acaba sendo um construtor pelo lado esquerdo, contra um Atlético Paranaense, que é um time que observa muito o jeito de jogar dos adversários. Dá para falar que é o time que tem fácil questão de adaptabilidade. Observa o adversário e joga de acordo com o adversário, tentando diminuir as potências do adversário. Júnior Alonso é um jogador que potencializa o lado esquerdo. O lado esquerdo do Atlético é muito forte. Além do Júnior Alonso, Arana e Keno são os jogadores que mais participam do jogo do Galo. Júnior Alonso é um personagem do final de semana. O Atlético tem um problema histórico para ganhar na casa do Real Madrid, seu grande rival. Depois de uma vitória em 99, ele só voltou a vencer em 2013, na temporada em que voltou a ser campeão espanhol depois de 18 anos. Vai até Valdebebas, não é no Bernabéu, porque o Bernabéu, o estádio do Real Madrid, está em obras. Na casa provisória do Real Madrid, o Atlético vai tentar uma vitória para manter a campanha sensacional desse início de temporada. O Atlético tem a defesa menos vazada, que é comum, 2 gols sofridos apenas, mas tem, novidade, o segundo melhor ataque da Espanha. Por isso chega na casa do Real Madrid com grande chance de vencer pela 3ª vez no século no estádio, mesmo que provisório, do seu grande rival. Tem clássico grande. A diferença na tabela de classificação é de apenas 1 ponto entre eles. Mas o momento é completamente diferente. O incrível é que o Manchester United está na frente do Manchester City.
e ele recebe em Old Trafford o time do Pep Guardiola, que passou com muita folga, muita tranquilidade pelo seu grupo na Liga dos Campeões. Já o United tem mais um ano de Liga Europa pela frente, porque caiu da Liga dos Campeões. O técnico Ole Gunnar Solskjaer, ele está muito pressionado já há algum tempo. Vou falar bem baixinho. Ele sempre esteve pressionado. Só no impacto inicial, que ele conseguiu dar bons resultados para o Manchester, mas não foi tanto o trabalho ali. Foi uma coisa de vestiário, de juntar jogadores e especialmente oferecer dias diferentes. Agora ele está muito mais pressionado. Com Mino Raiola, empresário do Paul Pogba, falando muito, atrapalhando a vida dele, e com os resultados que não aparecem. Na Premier League até que aparecem. Acabou de vencer o Southampton no final de semana, com virada do Cavani, fazendo 2 gols, e tem agora um novo desafio: continuar à frente do Manchester City, chegar no grupo dos primeiros colocados. Mas do outro lado está o City de Guardiola. O City que cada dia mais parece estar afinado, mas que sim, incrivelmente, tem dificuldade na Premier League. Como se não bastasse ser um clássico da cidade de Manchester, também tem a situação dos 2 clubes e dos 2 técnicos, especialmente do Solskjaer, uma situação pendente com seus torcedores. O Real Madrid evitou no meio de semana ser eliminado na fase de grupos da Champions League pela primeira vez na história e pela primeira vez numa fase inicial de Copa dos Campeões da Europa desde 1963. Apesar disso, Zidane está sempre na berlinda. É inacreditável como o técnico francês, símbolo do Real Madrid, 3 vezes campeão da Champions League, como técnico, incrível como a cada sucessão de resultados estranhos se coloca o nome do técnico como um risco, um arriscado de perder seu emprego. Não faz sentido. O Real Madrid, depois do tricampeonato da Champions, foi eliminado 2 temporadas seguidas nas oitavas de final da Champions League, mas o sucesso tem a ver com Zidane e o insucesso com a saída de Cristiano Ronaldo. Independentemente dele ser o maior técnico do mundo, o trabalho tem que continuar. O Real Madrid vai às oitavas de final da Champions League e tenta a recuperação no Campeonato Espanhol. Sabe como é final de temporada, né? Só ali faz aquelas festas de confraternização, é a forma que o clube tem, às vezes, de agradecer a um parceiro, aquelas festinhas de final, não de ano, mas de temporada. O Sheffield fez, lá no Bramall Lane. E aí, o Chris Wilder, ele estava tomando uma cervejinha lá no pub, perto do Bramall Lane, e ele encontrou com o presidente do clube. E o pessoal foi para a festa de despedida da temporada. Naquela época, ele não estava como técnico do clube, do coração dele. Mas, entre uma cervejinha e outra, entre um gol e outro, lá no Bramall Lane, lá no estádio do Sheffield, o presidente falou com ele: passa no meu escritório amanhã, vamos bater um papo. 2 dias depois, ele assume como técnico do Sheffield. E ele tira o Sheffield United da 3ª divisão, põe na 2ª. Tira o Sheffield United da 2ª divisão, põe na 1ª. Ele disputou na temporada passada a Premier League, histórico para o Sheffield, que há muitos anos não participava da principal competição da Inglaterra. E foi muito bem. Chegou a flertar com Liga dos Campeões, com Liga Europa. Não deu certo, mas o trabalho foi valorizado. Mudança de temporada, a atual, a expectativa estava lá no alto. Ele contratou jogadores, apostou em uma estrutura forte que ele já tinha montado de time em campo. Não deu certo. Disputou 33 pontos na atual temporada e conquistou um pontinho apenas. Tem o Sheffield United, que no final de semana vai jogar contra o Southampton, que está muito bem. O Saints vem muito bem na temporada. Que situação deve viver agora o coração de Chris Wilder? Torcedor, apaixonado, vencedor no clube, vale lembrar, saiu da 3ª, foi para a 2ª, saiu da 2ª, foi para a 1ª, mas vê o trabalho na atual temporada de Premier League sendo bastante questionado. Não deve estar fácil para ele, um grande personagem, o técnico do Sheffield United, o técnico dos Blades. Tem clássico Manchester United e Manchester City, então o personagem histórico é Denis Law. Craque escocês, lenda do Manchester United, começou a carreira no City, passou rapidamente pelo Torino e fez história no Manchester United entre 62 e 73. Ao final dessa última temporada,
com o United em crise, Law foi comunicado do seu desligamento do clube. Recebido de volta no Manchester City, fez uma última temporada na carreira, em um último jogo. Em Old Trafford, o Manchester United precisava ganhar do City, agora com Law, para não ser rebaixado. E uma bola cruzada encontrou a cabeça de Denis Law, que desviou e fez 1-0 para o City, na casa do Manchester United. Denis Law imediatamente pediu substituição, saiu caminhando do campo e nunca mais voltou a jogar futebol. O gol de Law rebaixou o Manchester United em Old Trafford. O City só voltaria a vencer o Manchester United em 2008, 34 anos depois. Que legal, PVC, que legal. Vimos muita coisa boa aqui hoje, você falando de Denis Law, falando de clássico também. Eu fui para um lado de clássico, você foi para o outro lado de clássico, clássico nacional. Eu também fiz clássico nacional. Muito bom, tá ficando bom. Sempre tem dupla de ataque. Participe com a gente, comente, vamos bater um papo sempre, eu e o PVC. Abraço.